Irmão Benedito, boa noite. Boa noite. É engraçado que eu estava aqui remoendo para fazer uma pergunta. Já respondi para a senhora. Eu acho que sim. Então, não, tá eu acho que sim, não. O senhor respondeu. Só para confirmar, assim, eu tenho uma conhecida que ela está no leito, né? Está numa cama faz 1 ano, né? E ela já não. Eu acho que ela não está mais ali, né? Não sei. Porque, assim, ela precisa passar por isso, como o senhor falou, ou é o egoísmo do marido que não quer que ela vá? Olha só, sempre tem um propósito, né? Isso não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Existem processos de aprendizado, de ressignificar situações. Então, assim, cada desencarne e cada encarne é muito diferente para cada um, de acordo com a sua prova e com a sua expiação. Dentro dessa ocasião, é o que eu digo, a gente precisa orar por esses irmãos que passam por esse momento muito difícil. Porque precisam escoar. Às vezes são pessoas muito materialistas, né, que têm dificuldade de se desfazer do seu tesouro material. Então, assim, a vida é muito sábia. Ela é pródiga, não como um sinal de castigo, ao contrário, mas dando remédio a cada um do que precisa. Aí compete a cada um de nós orar pelos enfermos, orar por aqueles que passam por provas difíceis, né? Porque podem estar ali presos ao corpo? Pode, não tenho sombra de dúvida. A maioria está presa ao corpo. E tem medo de sair do corpo e não quer sair do corpo. O Eduardo, eu vou contar uma história para a senhora. O seu cunhado teve derrame. Era para ele ter desencarnado logo do derrame. Era para ele ter desencarnado. Era para ele ter desencarnado. Isso eu estou dando a primeira mão para a senhora. Era para ele ter desencarnado. E o Eduardo, junto conosco, participou do momento do desenlace. Nós levamos o Eduardo para participar. Porque ele gostava do Eduardo, tinha uma ligação, teve um preparo ali de alguém mais, de alguém da família perto. Ele não aceitou de jeito nenhum. Ele não aceitou de maneira alguma. Ele não aceitou desencarnar, ele não queria desencarnar, não queria de forma alguma. E aí a senhora vai dizer assim, mas não era o momento dele? Realmente era o momento dele. Só que o que aconteceu? Nós tivemos o aval da irmã Teresa de que ele ficasse mais um tempo. Ele ganhou essa sobrevida, até pela bondade dele, por ser uma pessoa de uma alma boa. Ele tinha boas intenções, e aí foi analisado o campo familiar dele, da sua irmã, né, de toda aquela situação. Então ali ele ganhou uma sobrevida. Essa sobrevida não somos nós que temos essa capacidade de análise, mas no momento crucial ele ganhou aquela sobrevida. E o Eduardo trouxe isso para o consciente, porque isso foi num desprendimento do sono, que isso iria acontecer, esse preparo, e ele trouxe isso para o consciente. E ele estava muito bravo, o seu Anísio. Ele estava bravíssimo, e bravo, que não queria desencarnar. Né? E aí houve o aval, realmente, e o processo foi muito complicado. Naquele momento nós não tínhamos muito o que fazer, fomos magnetizando, ao ponto dele adormecer, e ele chegou quase a nos agredir, porque não queria mesmo, né? Ele não tinha consciência disso, fomos magnetizando ele, e aí então ele foi se acalmando. Passado alguns instantes veio o irmão Ismael, e disse, olha, ele ganhou a sobrevida. Ele ganhou a sobrevida. Né? Que é uma análise que nós não temos competência de fazer, filha. Se a senhora me questionar, eu não tenho competência cabedal, nem intelectual, nem moral, para fazer a questão da sobrevida. Quem ganha uma sobrevida, quem não ganha. Porque isso é analisado nos tribunais. Entenda, tribunal não é no sentido jurídico aqui da Terra. Falo de um tribunal divino.
que isso é dado através dos grandes espíritos benévolos, que vêm e depois... Aí a própria irmã Teresa veio e deu o fluido vital, no qual ele precisava por mais um tempo. Que aí ele ficou mais uns 8 anos, não foi isso? 10, eu não me lembro, 6, não me lembro. Ele ficou mais um período, né? Ele ficou de cama, aí foi falado a ele que ele ia ficar de cama, ele não iria se recuperar, e aí ele ficou de cama por um bom tempo, mas foi importante para ele. Foi muito importante para ele esses 3 anos que ele ficou de cama. Muito importante. Aí depois a gente vai entender, porque na verdade, para eu entender esse caso, eu tive que estudar o processo de vidas passadas dele. Né? Aí você tem os bônus, você tem o mérito, você tem algumas... E nesse sentido, foi necessário que ele ficasse nessa situação. Mas era para ele ter desencarnado. Aquele derrame dele foi fulminante. Era para ele ter desencarnado. Não digo que foi fulminante porque deixou sequelas irreversíveis. Eu já vi situações que reverteram, mas aquela situação não tinha como reverter. Ele não teria como, ele teria que ficar naquela... Se ele queria sobreviver e ficar, era daquela maneira que ele teria que ficar. E ele foi muito resiliente. Né? Ele aceitou, foi muito resiliente, foi bom para ele. Foi um grande aprendizado da família, né? Um grande aprendizado da família. Então é isso. Mas ele está bem, viu, filha? Eu estou falando dele, mas ele está...